Agostinho foi um filósofo e teólogo nascido no século V depois de Cristo, e dentre suas principais obras, as mais conhecidas são Confissões e Cidade de Deus. Mas eu vou falar da minha obra predileta do Agostinho, que é a Trindade. A Trindade ele escreveu entre os anos de 400 e 416. Sim, ele levou 16 anos. E uma das principais dificuldades foi em relação à língua, porque ele baseou seus estudos em escritos inicialmente escritos em aramaico e hebraico e traduzidos para o grego, mas ele não tinha assim tanta intimidade, tanto conhecimento da língua grega, então ele precisou estudar muito. E também, além disso, conta a história que ele teve alguns escritos roubados, então ele teve que reescrever quando quase estava no final. Então, enfim, ele levou 16 anos para concluir essa obra. E de cara ele teve essa questão da linguagem como o principal problema, porque os gregos eles consideravam a questão da Trindade, porque assim, já existia uma ideia sobre uma unidade trinitária que representava Deus. Só que existiam muitas correntes religiosas, existiam muitas religiões, doutrinas pagãs, alguns cristãos mais primitivos, doutrinas heréticas, então cada um falava, entendia a Trindade de uma forma, não existia um consenso, existiam muitas ideias. E Agostinho decidiu então estudar profundamente sobre o assunto. E de cara ele teve essa dificuldade da língua, das traduções, porque os gregos eles consideravam o conceito de trindade como uma única essência com 3 substâncias, ao passo que os latinos consideravam uma única essência com 3 pessoas, né? Então Agostinho pensou o seguinte: bom, como eu estou me baseando nas traduções gregas, eu vou seguir a linha do raciocínio grego, porque substância e essência para os gregos tinham um viés muito assim de faculdades intelectuais, estava muito ligado com a questão da intelectualidade por conta do Platão, né? Porque Platão tinha desenvolvido a teoria das ideias, então eles vinham nesse segmento e Agostinho seguiu esse raciocínio. Só que Agostinho era um filósofo e ele se baseava na razão, né? Então, como produzir conceitos, como desenvolver faculdades intelectuais sem um corpo, sem um aparato corpóreo, um aparato cognitivo, né? Então é a partir daí que Agostinho vai falar do Filho na Trindade, que não é o primeiro é o Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como a gente conhece. Mas o Filho seria o primeiro para os seres humanos, porque segundo Agostinho, o Filho representa a materialidade, o aparato cognitivo, o aparato corpóreo necessário para a manifestação de Deus no homem, ou para os homens. Então, Agostinho vai explicar o seguinte: olha, dentre todos os animais, o homem é o único que pensa por meio de determinações, através de uma estrutura linguística. Por exemplo, se a gente vai pensar nas abelhas, né? Elas têm uma questão assim bem complexa em relação às coordenadas, são coordenadas matemáticas, elas se comunicam por essas coordenadas, mas uma estrutura linguística através da qual nós pensamos e nós nos comunicamos é só o ser humano que possui, né? Então Agostinho vai dizer: para se manifestar para os homens, é necessário esse aparato cognitivo e ele está representado no Filho. E para embasar essa ideia, ele vai se basear numa passagem de João 1,14, onde diz assim, até anotei: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo se fez carne, no caso, Jesus Cristo. E para Agostinho, essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque ele precisava
comprovar, né, entre aspas, que o Filho participava da mesma substância, da mesma essência que o Pai. Porque existiam, como eu falei, existiam muitas doutrinas e então existiam muitos deuses, seguiam diferentes deuses, seguiam diferentes doutrinas, né, diferentes religiões. E ele precisava fixar a ideia da existência de um único Deus. Mas como se a Trindade eram três? Então ele precisava comprovar que o Filho participava da mesma essência, da mesma substância que o Pai. Então ele era verbo no início, assim como o Pai, mas ele se fez carne. Por quê? Porque era dessa forma, era essa única forma que Deus poderia se manifestar para os homens. Mas e quanto ao Espírito Santo? Bom, aí novamente ele vai recorrer à questão da linguagem. O espírito em grego é pneuma. Pneuma traduzido se traduz por ar ou por sopro. Então o Espírito Santo é o sopro que habita em todos nós. Ora, a palavra ela é como que ela é transmitida? Ela é transmitida através do ar, do sopro. Então, o Espírito Santo, ele participa dessa mesma essência de Deus, mas ele é o responsável, digamos assim, pela transmissão da palavra que já foi desenvolvida ali por Jesus. Lembrando que Jesus Cristo não deixou nada escrito, todo o ensinamento que ele passou foi de forma oral. Então é dessa forma que Agostinho vai dizer: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única unidade trinitária que representa Deus, que é Deus, mas que se manifesta dessa forma para os homens, porque os homens não têm capacidade de conhecer a verdade de Deus em si mesmo. Então é como se fosse um conhecimento dado aos homens em etapas. E é dessa forma que ele vai desenvolver o conceito da Trindade, da forma como nós conhecemos hoje, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é através desses estudos que ele vai acabar se tornando bispo da Igreja Católica e posteriormente vai ser santificado e conhecido por Santo Agostinho.